Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana a gente vai fazer um programa diferente. É isso aí, eu quero ouvir você que está aí desse lado. E para isso, a produção colocou lá no nosso Instagram, @por360at, a possibilidade que você fizesse perguntas a respeito do nosso setor portuário. E hoje eu vou responder para você. Vamos lá? Tá combinado. A partir de agora, a produção selecionou algumas perguntas e eu vou tentar, de alguma maneira, dar a minha visão a respeito desses temas, que são importantes, não só para você, mas também para o nosso setor. Porto 360. Patrocínio. A primeira pergunta é Anderson Vilaronga. Ele quer saber, entre os segmentos de logística portuária, qual tem a maior fatia? Anderson, logística portuária pode ser bastante complexo, né? A gente pode falar de armazéns, a gente pode falar de centros de distribuição e a gente pode falar de transporte. Eu vou me ater ao transporte, né? Quem tem a maior fatia aí no transporte dentro do segmento portuário ainda é o modal rodoviário, um modal muito utilizado pelos terminais, muito utilizado por toda a cadeia de produção para fazer não só o escoamento do que a gente conhece como commodities, mas também da indústria nacional. A gente ainda não consegue ter uma expansão muito grande do modal ferroviário, apesar dos esforços do governo federal, e acredito eu que dentro em breve a gente vai conseguir aumentar a malha ferroviária de forma significativa e a gente ainda tem uma participação muito inexpressiva no modal hidroviário. O mundo, de um modo geral, utiliza o modal rodoviário, os caminhões, para pequenas distâncias de até 400 quilômetros. Grandes distâncias são feitas pelo modal ferroviário. Aqui no Brasil, caminhões ainda fazem percursos, né, maiores do que 400 quilômetros. A gente sabe aí de percursos com até mais de 1.000 quilômetros, o que gera fadiga e muitas vezes não gera uma produtividade específica até para o próprio caminhoneiro, né? Isso tem um custo, um impacto vertiginoso nessa cadeia produtiva e logística. Então, a gente ainda está nessa fase de amadurecimento e, consequentemente, a gente vai conseguir chegar nesse modelo que é um modelo muito mais eficiente e muito mais produtivo. E para finalizar, Anderson, muita gente acaba pensando, né, que o investimento no modal ferroviário, até no hidroviário, pode gerar demissão ou a falta de empregos no modal rodoviário. Isso não é uma verdade absoluta, né? Quanto mais você consegue fazer fretes, mais produtivo você é, mais eficiente você é e muito mais lucro você acaba gerando. Quanto tempo você gasta para fazer um frete numa distância de aproximadamente 1.000 quilômetros e o quanto você se desgasta para isso? E o quanto você gasta de energia, né, e de custo e de dispêndio de despesa num frete de 100, 150 quilômetros. E é claro que um frete com menor percurso, ele vai ser muito mais lucrativo do que necessariamente um frete que tenha um percurso muito maior. Tá aí, Anderson, um forte abraço. A segunda pergunta vem do Luiz Leopoldino, que ele quer saber qual é a quantidade de navios que o porto comporta de uma vez só atracado. Luiz, segundo o site da SPA, são 60 berços de atracação. Boa fatia deles ocupados pelos granéis sólidos, que são a soja, o milho, o trigo, o farelo, os commodities como nós habitualmente estamos acostumados. 14 berços são ocupados pelos granéis sólidos e 10 pelos containers. Tá aí, Luiz, tirada a tua dúvida, espero ter respondido. Nossa produção recebeu inúmeras perguntas e selecionou algumas delas. Não dá para a gente responder absolutamente todas as perguntas, mas eu vou tentar me esforçar aqui e responder o maior número de perguntas possíveis. Nós recebemos essas perguntas através do nosso Instagram, o @por360at. E você que ainda não seguiu o nosso Instagram ou não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, não perde essa oportunidade. Fique por dentro de tudo que acontece no setor que movimenta 1/3 da balança comercial do nosso país. Bora lá para a próxima pergunta? Próxima pergunta é do Renato Aguni, que pergunta: gostaria de saber sobre as contratações 50 a mais pelas empresas operantes no Porto. Renato, eu vou começar respondendo exatamente pela
linha, né, de transição dessa geração que a gente tem, 50 a mais, para a nova geração, né? A geração 50 a mais tem muita experiência e vive um conflito bastante grande com essas questões de tecnologia, né? O Porto hoje é um porto que precisa, né, da constância do aprendizado, ou seja, semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, você tem que estar aprendendo, você tem que estar antenado. Tecnologia é palavra de ordem e aí passa por um grande conflito. A nova geração que ainda não tem interesse de atuar dentro do setor portuário e muito antenada em tudo que acontece a respeito de tecnologia, e a geração 50 a mais, que quer atuar dentro do setor portuário e que talvez não esteja antenada com tantas tecnologias que a gente tem nesse mundo tão disruptivo. Conselho é ficar antenado, buscar cursos, se aperfeiçoar, estar muito colado, em aderência com as novidades que vêm nesse mundo tecnológico dentro das operações portuárias. Tá aí uma grande dica. Eu respondi a última pergunta e essa é uma pergunta que rotineiramente eu recebo, não só nas mídias sociais do Porto 360T, mas de muitas pessoas de um modo geral, em relação a esse conflito, né, esse choque de geração entre a geração nova que está chegando no mercado e aquela, né, que possivelmente esteja saindo por estar se aposentando ou tentando se manter. E a próxima pergunta vai nessa linha também. Dá uma olhada lá. A pergunta vem de Tatu Muniz, né? As pessoas colocam os nomes ali de acordo com a ideia de cada um, né? Isso é do Instagram, então Tatu Muniz, ele deve ter algum nome ou deve trabalhar com tatu, talvez seja isso, tatuagem, né? E ele pergunta, como é a transição da era analógica para a digital e o choque de gerações? Nós vivemos num mundo não muito distante, onde nós tínhamos todos os processos, boa parte deles, feito através do papel, né? Ou seja, a gente tinha muito controle e a necessidade de receber papéis. E isso acontece ainda rotineiramente no nosso dia a dia. O brasileiro gosta muito de papel, né? Quando você vai numa farmácia, numa padaria e quando você faz algum tipo de pagamento, você sente necessidade de receber um recibo, né? Um papel, algo impresso. No mundo moderno atual, isso não acontece mais, né? Isso vai através de SMS, ou você recebe no teu WhatsApp, ou até propriamente no teu e-mail, né? Muito mais vantajoso, seguro, protege o meio ambiente e assim sucessivamente. Mas culturalmente a gente veio enfrentando esse tipo de problema e também resistência em ter esse tipo de tecnologia implementada. Hoje, principalmente por parte do governo, a gente ainda continua, né, com ações ou com iniciativas que dependam muito do papel, né, aquele famoso carimbo que a gente está acostumado e ouvia muito. Mas o governo vem investindo muito, né, em um mercado disruptivo como a gente tem hoje e a gente vivencia. O próprio governo hoje vem fazendo inúmeros investimentos para trabalhar com tecnologias que venham a desburocratizar os processos. Isso para que esteja em aderência com essa realidade do mundo moderno. O setor é um setor globalizado, a gente não pode fugir disso, né? Não dá pra gente se fechar aqui na nossa casinha e imaginar que tudo aquilo que a gente quer fazer não vai ter impacto em outros mercados, ou até propriamente em outros continentes ou até países. Então é muito importante que a gente esteja antenado nessa questão disruptiva. Como é que isso vai se comportar no mercado? Eu acho que não tem saída, não tem mais volta, né? Tanto a geração nova que está chegando no mercado, como essa geração de 40, 50 ou 60 a mais, ela tem que estar muito antenado nesse mundo digital. O desafio é bastante grande, mas é importante começar. Se não começar, você não vai avançar. Eu sempre gosto de dizer que o grande pilar na relação do porto com a cidade é o emprego. A gente pode falar de investimento, a gente pode falar de economia, melhoria de infraestrutura, mas o cidadão, ele sente o porto próximo quando existe oferta de emprego. E a próxima pergunta vai nessa linha também. Vamos lá? Próxima pergunta é da Lívia Santos. Ela diz o seguinte: eu quero ter a experiência de ver a minha mãe trabalhando no setor portuário. Lívia, todo mundo tem o desejo, a vontade, né, de trabalhar no setor portuário, principalmente as pessoas que moram aqui na nossa região. Eu, particularmente, recebo inúmeras mensagens, né, me perguntando se poderiam me enviar um currículo para que eu encaminhasse para alguma empresa.
O setor portuário hoje, ele não trabalha mais com o currículo impresso, né? São muito poucas empresas que trabalham com currículo impresso. Hoje você tem sites como vagas.com que disponibiliza vagas para atuar dentro do setor. Você precisa se cadastrar nesses locais, você precisa garimpar as vagas existentes dentro do setor portuário e entender o que as empresas estão necessitando, porque são esses sites que fazem efetivamente o processo de pré-seleção. Se você não tiver dentro dessas plataformas, muito dificilmente você vai ter uma oportunidade de atuar dentro do setor portuário. É difícil? É difícil, mas como eu disse anteriormente, você precisa começar. Se não começar, muito dificilmente, como eu disse, você não vai conseguir avançar. Confesso que quando eu vi essa pergunta, né, quando a produção me mostrou, eu fiquei bastante motivado em respondê-la, porque é uma pergunta que eu gosto, né, de responder e gosto principalmente de provocar, não só o porto, mas como a cidade. A gente fala muito nessa relação do porto com a cidade, né, e essa pergunta vem ao encontro diretamente a isso. Vamos lá? Próxima pergunta é de Tereza Filgueiras. Ela diz o seguinte: tem algum projeto no porto que pode vir a ser aberto para visitação de alunos? Tereza, não tem e tem. Algumas empresas fazem, deixam de fazer e rotineiramente a gente vê isso acontecer dentro do nosso setor. Eu conheço algumas empresas que faziam, deixaram de fazer, outras que estão fazendo, começando a fazer, mas isso a gente não tem como concreto, não faz parte da agenda ainda, não só da autoridade portuária, mas também como propriamente do nosso município, né? A gente fala muito em turismo e tirar proveito do turismo, né, com visitações é muito importante para o nosso setor portuário. Eu costumo sempre pontuar que países como Estados Unidos, Europa, né, eles vivem e vivenciam e exploram muito o turismo baseado naquilo que eles têm de melhor e também na sua história. Aqui em Santos, a gente não conseguiu ainda avançar nesse sentido. Espero que a gente consiga, mas recentemente foi anunciado aí o Parque Valongo, né? A gente tem uma revitalização ali daquela área para que possa fomentar o turismo, mas o Parque Valongo por si só, ele não possivelmente não consiga fomentar o turismo. A gente precisa ter o terminal de passageiros ali do lado para que atraiam as pessoas e as pessoas possam circular por aquela região. Isso vem ao encontro do tipo de pergunta que você fez, né? Proporcionar não só para os alunos, mas para os turistas também a possibilidade de visitar um terminal, de conhecer a operação de um terminal, assim como a gente tem em Roterdã. Em Roterdã, por exemplo, se você quiser, você freta um barco, você compra um ticket individual para aquele barco e o barco te leva para você conhecer todos os terminais ali do Porto de Roterdã e navegar pela baía ali do Porto de Roterdã. Tá aí, talvez seja uma grande dica, não só para a nossa autoridade portuária, mas também para a cidade de Santos e do Guarujá, porque o Porto de Santos ele tem a margem do lado direito e margem esquerda. A margem esquerda fica no Guarujá, margem direita aqui em Santos. Estou respondendo uma série de perguntas, mas chegou a hora da gente ir direto para Brasília com o Papo de Porto da semana com o Mário Povia. Mário, o que tem de novidade aí na capital do Brasil? Olá, Max. O papo hoje é sobre investimentos das autoridades portuárias. Visita recente que fizemos a alguns portos da Europa, notadamente entre Portugal e Espanha, observamos ali a possibilidade e o interesse das autoridades portuárias realizarem investimentos para além do cluster portuário, para além da que chamamos de poligonal do porto organizado. São atividades que, via de regra, guardam alguma sinergia com as operações portuárias. Por exemplo, um pátio de triagem de veículos, áreas para consolidação de carga e para pequenos serviços de consolidação de exportações ou importações, tudo isso gerando valor agregado à logística. Cada vez mais, você sabe, nós temos entendido a atividade portuária como um elo de uma cadeia logística maior que, ao fim e ao cabo, leva em conta o desenvolvimento socioeconômico de uma região, gerando empregos e agora, muito claramente, né, um apelo forte para a geração de energia limpa, como energia de origem eólica, fotovoltaica e também projetos associados a amônia e hidrogênio verde. Portanto, são atividades portuárias que não guardam uma relação em estrito senso com a armazenagem e movimentação de mercadorias, mas que dependem de área molhada, dependem de navegação e dependem, de alguma forma, da
conformação dos portos para serem viabilizados. Isso tem um apelo muito forte na questão de viabilizar industrialização de produtos, na medida que deixa o cluster mais competitivo, com geração de energia e tudo ali muito à mão, muito próximo de polos industriais. Mais ou menos o que nós temos hoje em Suape, Pecém, e que pode ser perfeitamente replicado a Santos, Rio Grande, Paranaguá, Itaqui, enfim, portos de grande relevância e que estão aí com uma agenda já muito forte nesse sentido de prestação de serviços. Nós já temos aí exemplos de exploração de hidrocarbonetos, né, na costa brasileira, onde também a parte de serviços ali, também em água, com possibilidades de transbordo em áreas de fundeio, estão sendo realizadas. É uma tendência que a gente está verificando e nós vamos nos deparar com uma questão que envolve algum tipo de restrição, já que hoje nós temos uma regulação fortemente voltada para que os recursos das autoridades portuárias sejam empregados dentro do cluster, dentro da poligonal do porto. Penso eu que talvez valesse a pena nós já começarmos a refletir uma flexibilização para esses casos, notadamente com justificativa dessa sinergia e da possibilidade de aplicação de recursos para além das nossas poligonais. Eu estou muito curioso, Max, para saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha a respeito disso? Um abraço, meu amigo. Ah, professor Povia, sempre com boas perguntas, bons questionamentos e informações importantes para esse setor que a gente é tão apaixonado, que é o setor portuário. Professor, não vou fugir, vou dar a minha opinião a respeito daquilo que foi pontuado pelo senhor. Primeiro a gente precisa contextualizar, Povia. Eu entendo que a gente precisa entender em que momento a gente está e em que momento a gente esteve, né? Não muito distante, havia-se sim a regra na qual os lucros, né, das autoridades portuárias iam para o governo federal, né? Isso era contingenciado lá, contabilizado e muitas vezes entrava dentro do orçamento, né, do governo federal e a gente não sabia a destinação. Não é que não sabia por questões de não quererem divulgar, mas muitas vezes esses recursos iam para outras razões ou outras necessidades, não destinados diretamente às autoridades portuárias. Mas recentemente a gente veio com essa normativa, com essa regulação, o que eu acho que é muito importante, ou seja, o lucro que a autoridade portuária dá, ficar para a autoridade portuária para reverter em investimentos. Mas é importante a gente fazer estes investimentos também. Dentro desse contexto, a gente acaba visitando uma série de portos e conhecendo, né, tudo aquilo que esses portos vêm implementando e tendo sugestão para aquilo que possa ser feito dentro dos portos brasileiros. A gente é impactado aí por tecnologia, por infraestrutura, por uma série de questões que norteiam o nosso planejamento futuro, mas a gente precisa voltar à nossa realidade atual. A gente ainda tem uma deficiência muito grande em infraestrutura de acesso, por exemplo, terrestre aqui no Porto de Santos. Isso não foi equacionado. A gente precisa resolver esse tipo de situação. A gente tem um problema muito grande na perimetral do Porto de Santos, com a manutenção da perimetral do Porto de Santos. A gente tem problema de sinalização no Porto de Santos, né? É uma dificuldade enorme. A gente ser o maior porto do Hemisfério Sul e a gente tem problema de sinalização. Eu confessei outro dia que fui à margem esquerda do Porto de Santos, estava em obra, estava acontecendo uma série de situações lá e eu me perdi, apesar de ser uma pessoa do setor portuário e conhecer muito bem a margem esquerda, né? Me orgulho muito de ter sido caixeiro lá no antigo Tecom, né, professor Povia? E aí a gente não tem esse tipo de cuidado. Então, antes de pensar nessa evolução, que é importante esse planejamento futuro, existem algumas lições de casa para fazer. Você falou em relação à indústria, professor, e a questão da indústria, ela está sucateada no nosso país, a gente bem sabe disso. A gente tem uma série de terminais aqui em zona secundária, né, que trabalham e atuam com armazenamento específico de containers, por exemplo, né, e que é uma atividade que muito possivelmente vai ser transformada num futuro não muito distante, principalmente com despacho sobre águas, né, o mercado já entendeu isso, e ali pode ser uma área de industrialização de produtos, né, que possa ser reinventada para poder fomentar efetivamente tudo aquilo que foi pontuado com muita excelência pelo senhor, como centro logístico, até propriamente maior oferta de emprego e fazendo com que o porto seja mais produtivo. Professor, tá aí. Espero ter contextualizado a minha percepção do todo e de alguma maneira ter respondido com total respeito à tua pergunta.
Programa muito especial. Além da pergunta do Povia, recebi inúmeras perguntas. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu vou ler a última pergunta que foi enviada. Eu acho que a produção vai fazer um outro programa desse, então fica antenado nas mídias sociais do Porto 360, lá no Instagram, @Porto360AT, e também aproveita e agora vai lá, se cadastra aqui no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar tudo aquilo que a gente vem fazendo e o maior porto do Hemisfério Sul também. Bora lá, vamos ler a última pergunta. Alex Martins, ele pergunta o seguinte: com a tecnologia de operação remota dos RTGs, vão realocar os colaboradores em salas de operações ou existe risco dos colaboradores serem demitidos? Eu acho que o Alex foi muito feliz e eu deixei essa pergunta por último, né, a produção também, porque ela acaba ajudando a responder outras perguntas em relação à empregabilidade, até a questão do 50 a mais que foi pontuado aqui no nosso programa. É uma tendência mundial, não só os RTGs, mas também os STS estão sendo automatizados no mundo, né? E trabalhando sozinho, até o Terminal Tractor, né? Que está nos terminais hoje, eles vêm operando sozinho em portos como Rotterdam, em portos da China, e fazendo essa operação de forma remota. Ou seja, o colaborador ele sai ali daquela cabine de comando e passa a trabalhar remotamente numa sala, com ar-condicionado, né? Um ambiente muito mais seguro do que o ambiente insalubre dentro das operações. Todas as operações hoje visam segurança, né? Segurança, como eu aprendi em determinado momento, ela não é uma prioridade, ela é um valor, né? Porque as prioridades mudam ao longo do tempo. Quando é um valor, ela é realmente definitiva. E isso acontece dentro do setor portuário. Segurança, né? O foco em segurança. E as questões pontuadas de tecnologia fazem com que aumente muito essa condição de segurança nas operações portuárias. Então, sim, isso vai acontecer em algum momento aqui dentro do setor portuário e as pessoas que lá estão vão ter que acompanhar essa modernidade. Ou acompanha-se, né, para que você possa operar remotamente. Já existem empresas aqui na nossa região, capacitando profissionais para isso, ou as pessoas se adaptam a isso, se modernizam para esse tipo de condição, ou necessariamente elas vão ficar fora do mercado. Isso não é só no mercado portuário, não, acontece em outros mercados também. Costumo brincar, né, que quando eu conheci o computador pela primeira vez, eu apresentei um computador para um grande gestor, né, e o grande gestor, há 20 anos atrás, disse para mim: Maxwell, não dá atenção para isso, que isso daí não vai pegar. Pegou, andou, evoluiu e chegou aonde a gente se encontra hoje. Então, é isso. A gente tem que ficar antenado em tudo que está acontecendo. Tá aí? Fechou. Forte abraço para você. Como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Até quarta que vem.